Glória a Deus. Bom, as nossas quintas-feiras de homens, elas são intencionais, né? Eu ministro para a igreja nos domingos, 3 cultos. Eu tenho um grupo no WhatsApp com pastores do Brasil e fora do Brasil, com 220 pastores, de outras denominações, de várias denominações. São pastores que ligam às vezes para nós e falam assim: pastor, o senhor podia ser nossa cobertura espiritual? Eu não acredito em cobertura espiritual. Eu acredito em pastoreio, mentoria, mesa, relacionamento. Cobertura espiritual é Jesus. É Jesus que nos cobre. Então, partindo desse princípio, a gente tem esse grupo no WhatsApp que eu mando semanalmente uma mensagem pastoral para esses pastores. Então, eu falo para pastores aquilo que é pertinente a pastores, e tem coisa que é para pastor ouvir, porque a jurisdição do pastor é diferente da jurisdição de uma ovelha. Ele está vocacionado para trabalhar com as ovelhas, cuidar das ovelhas, e às vezes o pastor não é cuidado, né? Coisas simples, mas às vezes o pastor é o cara mais solitário da igreja, porque ele está no meio da multidão, mas ele não tem ninguém para abrir o coração, porque ele fica com dificuldade de abrir o coração, às vezes por egoísmo, às vezes por infantilidade ou medo, às vezes realmente por não ter alguém maduro. E é bom pastor, né, às vezes compartilhar o coração com o pastor, né? Esses dias eu preguei um domingo, esses dias, a gente fala esses dias, né, faz um ano, eu preguei num domingo aqui, e eu tive aquela sensação que só quem prega, né, que está diante de um público, às vezes tem. Você prepara uma mensagem, você medita nela, você estuda, você ora, aí você vem pregar, dá a impressão que você não pregou nada, a impressão é que ninguém te ouviu. Enquanto você pregava, 3 abriam a boca, 2 levantou para tomar água, e aí você tem a impressão que dá que você nunca foi chamado para pregar, você quer desistir. Então eu desci aqui, entrei no carro, a Vivi entrou, eu comecei a chorar, falei: amor, eu não quero mais pregar, eu não fui chamado para isso. Entrei numa tristeza, porque a sensação que eu tive é que eu não preguei nada, e talvez eu não preguei mesmo, né? Apesar de que eu sei que a palavra de Deus, ela tem o seu efeito, ela dá o seu efeito, mas a sensação que eu tive, aí eu mandei um áudio na segunda-feira para esse grupo, falei: gente, deixa eu contar aqui o que eu senti, né? E quando eu mandei, eu recebi uns 70 mensagens de volta. Eu ia desistir hoje, eu pensei a mesma coisa, eu estou chorando até hoje, eu achei que eu não preguei nada, eu ia abandonar a igreja e entregar para outro pastor, porque ou seja, vivendo realidades que um não abre para o outro, né? Eu nem deveria estar abrindo isso para vocês, mas mas isso é uma verdade, tá? São verdades. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu prego domingo, eu entendo que é uma jurisdição diferente. Domingo eu não posso dar um alimento tão sólido, eu preciso colocar um buffet na mesa. E um buffet, o que é um buffet? Buffet tem salada, tem variedade, tem sopa, tem carne, tem feijão. Então o maduro vai pegar o feijão, a carne, o mais novo na fé vai pegar a comida mais leve. Isso é um buffet. Então eu não posso chegar aqui domingo e simplesmente jogar teologia ou me aprofundar num assunto teológico e desossar ele aqui domingo, porque quem vai se alimentar é só os maduros na fé, os mais velhos, os mais novos vão ficar sem comer. Então entender isso é importante, é muito importante, porque às vezes eu vou estar aqui ministrando domingo e vou dizer: olha, Jesus te ama, Ele escolheu você no ventre da sua mãe, Ele é apaixonado por você, e talvez 80% vai dizer assim: eu já sei disso, pastor, muda o tema. Você sabe, mas tem 20% que vieram visitar a primeira vez, ou que você trouxe, que nunca ouviu isso na sua vida, e ele vai dizer: uau, eu não sabia que eu era amado por Jesus. Então isso é o leite, é a comida para o mais novo na fé. Então isso é importante ter maturidade para entender. Só que aqui nos homens é outra jurisdição na quinta-feira. Outra jurisdição. Aqui eu estou ministrando com sacerdotes, eu estou ministrando com pais de família, eu estou ministrando com provedores, eu estou ministrando com líderes, eu estou ministrando com quem foi chamado para governar, porque Deus nos deu. Então eu vou para a palavra para falar do Espírito Santo, me mostra onde estão os segredos, as chaves,
as ferramentas para a gente poder trabalhar bem como homens. Então, o assunto é bem direcionado. Já me falaram para mim, para nas quintas-feiras de homens, fazer temático, fazer um dia temático com carros antigos, botar uma moto aqui em cima, botar uns pneus na entrada e fazer... Eu falo, olha, o dia que eu tenho que fazer isso para atrair homens para cá, a palavra de Deus não está atraindo, eu quero parar de pregar. A palavra de Deus e a presença de Deus tem que atrair as pessoas para buscar Ele. Não pode ser subterfúgios atrativos. Pastor, você está dizendo que é pecado fazer isso? A minha igreja faz. Não, por favor, não estou dizendo que é pecado. Eu estou dizendo que eu prefiro, trazendo a simplicidade do Evangelho e da palavra, num culto simples. Aliás, quanto mais simples for, mais Jesus aparece. Quanto mais simples a gente for, mais Jesus aparece. A gente começou a inventar culto do amigo, culto da vitória, culto não sei o quê, e a gente abandonou o culto simples. E o culto não é do amigo, não é da vitória, o culto é de Jesus, o culto é para Jesus. Aqui não é culto para os homens, aqui é culto dos homens. Porque uma coisa é fazer culto para os homens, outra coisa é os homens se reunirem para fazer um culto para Deus. Então o culto é para Deus, diga amém. Só que a instrução da palavra nas quintas-feiras é para os homens. Então é bem direcionado. Aí você vai dizer, pastor, eu estou vindo aqui na igreja há 7 anos, eu venho no culto de homens há 5, eu ouço praticamente as mesmas coisas. É isso aí mesmo. Talvez porque você precisa ouvir mais, porque ainda não botou em prática. Talvez é só cuidado de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: eu não tenho problema de escrever de novo o mesmo assunto, porque isso é segurança para vós. Amém? Concorda comigo que vários assuntos é importante ser lembrado constantemente? Sim ou não? Que a gente pode entrar num lugar de esquecimento. Então, eu quero falar hoje sobre um cara. Eu falei sobre Adão. Eu estou falando agora sobre alguns homens da Bíblia. Eu estou estudando cada um deles e eu quero falar sobre eles. Eu falei sobre Adão, eu falei sobre Caim, e agora eu queria falar sobre o irmão do Caim. Quem é? Ah, ufa. Por um instante eu ia dizer escola bíblica Raízes, bem-vindo à família. Tá? Se você não sabia que o irmão do Caim é o Abel, eu te recomendo a primeira parte. Tá? Eu recomendo o bem-vindo à família. Tá bom? Vamos lá. Abra comigo Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis. Quem não achou Gênesis também, eu recomendo. Eu acho importante você vir no Bem-vindo à Família, tá? Porque daí realmente está mais difícil, tá? Vamos lá, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Adão conheceu Eva. Bom, conhecer aqui, algumas versões já traduz como teve relações sexuais. Conhecer na Bíblia é uma forma cuidadosa da Bíblia traduzir, de Deus dizer que teve relações. Então quando fala conheceu, é na intimidade, teve relações sexuais. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas recusou Caim e sua oferta. Amém? Até aqui. Espírito Santo de Deus, a tua palavra é poderosa, eficaz, como uma espada de 2 cortes que separa o que é da alma e do espírito. Por isso, nessa noite, eu peço que o Senhor divida aquilo que é da nossa alma
e aquilo que é do Espírito, e traga clareza ao nosso coração. Amém. Amém? Vamos lá. Primeira coisa importante desse texto é que Caim e Abel nasceram na mesma casa, na mesma família. E Caim recebeu um nome privilegiado, porque quando Caim nasceu, a mãe falou, como auxílio, a palavra Caim e a palavra auxílio no original tem o mesmo som. Então ela disse, esse menino teve o auxílio de Deus para nascer. Com o auxílio de Deus eu ganhei um varão. E Abel nasceu e ela não falou nada. Só que a palavra Abel tem um significado. Abel significa vento, passageiro, sem importância. Então eu aprendo alguma coisa nesse texto aqui já. Olha que interessante. Eva tinha uma promessa. O teu fruto esmagará a cabeça da serpente. Já havia uma palavra para ela que o filho dela, o primeiro filho, o fruto que viria do ventre dela, esmagaria a cabeça da serpente, o diabo. E a linhagem da serpente foi a linhagem de Caim. Se você for estudar depois a linhagem, você vai ver que é a mesma linhagem. Então tinha uma promessa para Eva, o fruto do ventre dela esmagaria a serpente, venceria o mal. Então ela nasceu o primeiro bebê homem, o que ela pensa? É ele, é o fruto do meu ventre, tem uma bênção sobre esse menino, tem uma palavra, Deus, porque Deus continuou falando com o homem, falou com Caim, Deus não abandonou o homem depois que ele saiu do jardim, ele apenas saiu do jardim, mas ele continuou no Éden inclusive, o Éden era uma região. Então Deus continuou a falar com Adão e Eva, só que aí Eva pensa, opa, está aqui a promessa, Deus não me abandonou, e nasce outro, quando nasce outro ela pensa, não, a bênção está no primogênito, então tem uma bênção sobre esse menino, o outro é temporário, o outro pode passar, o outro é vento, ela dá o nome de vento, de passagem, de sem importância. Então o que eu aprendo nesse texto? Caim e Abel nasceram na mesma família. Abel teve um abandono, teve uma maldição, teve uma rejeição, teve uma comparação familiar. O irmão, houve uma comparação. Por que a mãe abençoou o meu irmão, deu uma palavra de bênção e não deu para mim? Então a primeira coisa que eu aprendo é que independente da situação familiar, eles nasceram na mesma família, independente de palavras de maldição ou não, ou seja, nós não podemos ficar culpando nossos pais, avô, governo, a nossa história, para não fazer o que deve ser feito. Abel não ficou culpando, Abel não ficou choramingando, o criador, o pai do mimimi é Caim. Porque Caim, depois Deus vai vir corrigir ele fala, olha, é muito forte isso, olha, eu não vou suportar, eu vou andar por aí. Você vai ver depois a história na sequência, você vai ver Caim com Deus reclamando, choramingando. Abel não fica choramingando, Abel não fica, eu não consigo, eu não vou. Abel, ele não olha para trás como achar culpados, Abel olha para frente, eu nasci, eu tenho um propósito, e eu vou agradar a Deus. Então, é verdade que realidades familiares são distintas, isso é verdade, não podemos jogar isso fora. E por vezes sofremos consequências de abandonos, orfandade, agressões, abusos, é verdade, mas não podemos permitir o vitimismo. Como homens, nós temos que sair desse lugar de vitimismo. Abel poderia dizer, olha, ele recebeu uma bênção maior que eu, então eu não vou oferecer nada para Deus. Não, ele ofereceu, sim, e ofereceu o melhor que tinha, porque ele queria agradar a Deus, independente do que sua mãe pensava, seu pai pensava, ou que alguém pensa na vida dele. Então para de ficar grudado em coisas que já era para ter solto. Sai do rabo da saia da tua mãe, cresce, levanta, assume. Eu recebi uma mensagem, uma irmã procurou aqui no final do culto, falou assim, pastor, domingo passado eu falei para os homens tomarem vergonha e assumir a esposa, assumir a namorada, assumir a noiva. Gente que está 5, 6, 7 anos e não assume, não põe uma aliança no dedo, é moleque. Isso é coisa de moleque. Aí ela falou, pastor, que bom que você falou nisso.
Eu estou com o meu namorado, ele não sai da casa da mãe há 12 anos. E ele não quer casar comigo, não me assume, ele saiu brabo contigo do culto. Esse tipo de homem tem que sair brabo mesmo. Eu prefiro que ele saia brabo comigo. Mas que isso mexa, eu prefiro uma verdade que machuque do que uma mentira que engane. Então é um posicionamento. Ah, mas a minha família. Não, a sua família tem os seus problemas, mas a do outro também tem as dele, cada um tem a sua guerra. Caim e Abel estavam na mesma casa, cresceram no mesmo ambiente. O posicionamento em cima do que eu vi vai definir muita coisa. Eu gosto de contar a história dos 2 gêmeos. Gêmeos, homens, mesma casa, o pai embriagado, o pai alcoólatra. E os 2 cresceram, 25 anos cada um. Um dos irmãos, bêbado, igual o pai. O outro, nem sagu de vinho põe na boca. Nada. Aí perguntaram para o bêbado, para o filho bêbado: por que você é bêbado? Ele falou: olha para o meu pai. Aí perguntaram para o outro que não bebe nada: por que você não bebe? Ele respondeu: olha para o meu pai. Ou seja, os 2 olharam para o mesmo pai, só que um disse: eu não vou seguir a linhagem do meu pai. O que é bênção do meu pai, eu vou carregar no coração, eu vou levar para frente. Mas o que não é, eu vou olhar para o céu, e a minha referência não vai ser o meu pai da terra, vai ser o meu pai do céu. Então a sua referência, a minha referência é Cristo. Por mais que eu tenha mentores, por mais que eu amo meu pai, tenho ele como referência em muita coisa, mas eu não tenho ele por referência em muita coisa. Mas Cristo é a minha referência para tudo. A partir do momento que a nossa vida é de Cristo, Ele é a nossa referência. Então é importante sair do vitimismo, sair desse lugar. Alguns de nós vai ter que cavar mais poço, vai ter que lutar mais, vai ter que estudar mais. Mas esse mais vai fortalecer para chegar no final mais forte. Tem gente que pensa: não, aquele cara ganhou os estudos, o pai dele pagou para ele tudo, escola particular, faculdade, tudo, o pai pagou tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa: talvez ninguém pagou tudo. Você tem que suar, teve que trabalhar, teve que vender picolé, teve que trabalhar de peão, mas você vai chegar no final mais forte do que ele. Porque os barrancos do caminho nos fortalecem. Então a gente chega mais inteiro, a gente chega mais grato, a gente chega mais nobre, a gente chega mais inteligente, a gente chega mais robusto na fé, porque o caminho foi mais difícil. Então não fica olhando para o caminho se foi mais fácil ou mais difícil. Qual foi o caminho que Deus colocou? Fala: Deus, o Senhor me colocou nesse caminho, então tem uma bênção nele. Me ensina a viver nele com sabedoria. Essa é a minha história. Eu fui abandonado quando era pequeno, eu fui adotado por alguém, então eu sou um menino órfão, é isso. Mas agora eu tenho pai, o Senhor é meu pai celestial. Eu não tive um pai que me ensinou, me deu direção para fazer uma faculdade, mas agora Espírito Santo me direciona o que o Senhor tem para mim. Eu estava conversando com um irmão em Cristo, que ele sentou aqui com a gente, uma bênção, líder de grupo pequeno aqui na casa, uma bênção. Ele chegou aqui na igreja assim, sem rumo, sem nada, casado, não sabia se ia ter filho, não tinha condição de cuidar da esposa direito, sem carro, sem nada, sem 2º grau completo, nada. Aí eu fui tomar um café com ele. Talvez ele esperava uma rajada de língua estranha, talvez ele esperava: ei, mas você cara, assim diz o Senhor. Não, eu falei: tu não terminou o 2º grau, por quê? Porque isso, porque aquilo. Não terminou o 2º grau. Eu estou aqui como um pai para ti agora. Termina o teu 2º grau. Mas eu estou pensando em fazer faculdade de tal coisa. Para quê? Tu não entende nada disso. Tu já tem um expert nisso. Vai onde tu já tem alguma coisa. O menino está prosperando, já tem um filho, comprou um carro, terminou o 2º grau, está fazendo faculdade. O menino está crescendo. Porque faltou um pai, mas ele se colocou num lugar de submissão, sentou na frente de alguém e falou: me aconselha, me dá uma ajuda, eu preciso crescer. Não ficou na frente do videogame jogando, não ficou em... me ajuda. Alguém fala amém? Que eu estou ouvindo só um bebê.
O bebê está dizendo amém. Amém, queridos. Você vai chegar mais forte. Qual foi o caminho para você? O meu caminho como pastor foi falir a igreja. Eu não nasci num lar cristão. Eu não tenho pedigree. Ninguém me botou num seminário. Às vezes vem uns caras para mim, não, eu fiz seminário, teologia, eu tenho 4 teologias. Eu não tenho 4, eu fiz uma para ter o canudo. Para que se prendeu, eu tenho um lugar diferente. Eu tenho faculdade de teologia, eu fiz lá, porque agora com 42 anos eu terminei. Eu não tive um pai que falou, não, você vai ser pastor, tem profecia. Não tinha profecia nenhuma. Eu estava na casa do rock, na Night Song. De Eusébio, as mais nervosas. Tuts, eu estava lá, meu querido. Enquanto tinha gente no seminário, eu estava lá. Então foi mais difícil para mim. Quando eu abri uma igreja, faliu, fechou, eu fiz errado. Não tinha um pai, um mentor, não tinha ninguém perto de mim. Aí eu fico pensando, não quero mais. Fechou a igreja, o que eu faço? Acabou, não quero mais saber de igreja. Gato que toma tijolada, não dorme eu na areia. Eu podia não congregar mais, magoado, triste, deu tudo errado, o Senhor mentiu para mim. Não, eu continuei olhando para Jesus, falei, Jesus, o meu caminho é diferente dos outros, mas o Senhor pode endireitar o meu caminho, o Senhor pode me colocar no lugar certo, o Senhor pode firmar o meu pé, o Senhor pode dar destino para mim, mostra onde eu errei, eu quero acertar na próxima vez. E o Senhor foi me conduzindo. Eu não fiquei olhando, eu ganhei o meu nome de vento, passou. Recebe essa palavra de encorajamento em nome de Jesus. Deixa eu dar uma palavra para você. Termina o 2º grau. Não é uma questão de ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, é uma questão de honra, de hombridade. Termina aquilo lá em nome de Jesus. Posso receber um amém? Vai lá, se inscreve numa faculdade, mas eu não tenho dinheiro. A provisão vai vir em nome de Jesus. Eu tenho um irmão aqui da igreja que passou um momento difícil. Foi preso por causa de um erro no passado, antes de se converteu de verdade. Foi parar na cadeia, já saiu da cadeia, já está limpo, livre, a tornozeleira já foi tirada, está fazendo faculdade. E ele falou, tinha um sonho de fazer a faculdade. Quando ele compartilhou o sonho, uma pessoa veio e falou, eu vou pagar 1 ano para você. Ele ganhou 1 ano de faculdade, ele compartilhou com outro um sonho, já ganhou toda a faculdade. Toda a faculdade está paga, porque ele compartilhou. Não teve um pai, não teve um mentor, não teve um pastor, não teve. A vida foi diferente para ele, mas Deus está mudando a história dele, porque ele decidiu olhar para Jesus e não olhar para o seu passado. Posso ouvir um amém? Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim se tornou agricultor. Não compare a sua vida com ninguém. Não compare a sua vida com ninguém. O que é nobre? Cuidar da terra ou cuidar das ovelhas? Os dois são nobres. Os dois tinham a mesma missão para Adão. Gênesis 2,15, Deus manda cultivar a terra. E Deus falou para Adão que ia apacentar e cuidar dos animais. Então existiam as duas ordens. Então os dois é de Deus. Não compare o que Deus faça com seu irmão com você. Você é diferente. Deus te deu um chamado seu. Você não é melhor nem pior. Você é filho de Deus igual. Você é irmão. Posso ouvir um amém? Não compara. Davi não... Abel... O que o Davi está fazendo aqui? Abel não ficou assim, o meu irmão ele cuida de lavoura, então ele planta, então ele é do agronegócio, então Deus amou mais ele, porque o agro está em alta. Não, irmão, ele foi cuidar do rebanho. O que eu sou? Deus me chamou para ser pastor, eu vou ser pastor, é o que Deus me chamou. Não compare suas habilidades com a habilidade de ninguém. Seja o melhor no que Deus te deu. Não queira ser pastor se Deus te confiou uma empresa. E não queira empreender se Deus te chamou para ser pastor. Faça o que Deus te deu. Exerça seu sacerdócio no que Deus te deu. A sua empresa é a extensão de quem você é. Ali é um sacerdócio. Porque tem gente que acha que ser empresário é carnal e ser pastor é espiritual. Ser espiritual é cuidar bem do que Deus deu para a gente. Posso ouvir um amém? O que Deus te deu? Isso é espiritualidade. E
O versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. É interessante que Abel tinha Deus e sua vontade como prioridade. Porque não fica explícito em lugar nenhum por que Deus rejeitou Caim e sua oferta. E por que Deus recebeu Abel e sua oferta. Mas no texto tem duas palavrinhas interessantes. A primeira é: um tempo depois, Caim levou algo dos frutos colhidos. Abel, por sua vez, levou a primícia do que ele tinha. Isso deixa claro algumas coisas. Deixa claro que Caim tinha Deus como prioridade. Abel tinha Deus como prioridade. E nossas prioridades são reveladas em 3 esferas da nossa vida que o texto ensina. Então, se você gosta de anotar, 3 esferas da nossa vida que revelam a nossa prioridade. Eu quero trazer para mim e para você, para nós avaliarmos se Deus é ou não é prioridade na nossa vida. E a prioridade da nossa vida vai definir o restante. Eu gosto de uma frase: não adianta sair tocando violão e depois afinar, o som vai ser ruim. Afina o violão primeiro e depois toca. Então, quando você entrega os primeiros minutos, instantes do seu dia, você consagra o seu dia. É a lei da primícia. A primícia começou aqui, com Abel. Só que depois Moisés regulamenta a primícia. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar em Hebreus capítulo 11, versículo 15, que quando o princípio da massa é santo, toda a massa é santa. Mas se o princípio da massa é contaminado, toda a massa é contaminada. Então o apóstolo Paulo vai trazer um princípio. Não é uma lei, não é uma prática doutrinária a primícia no Novo Testamento, mas existe um princípio espiritual na primícia. Quando você separa o primeiro, você está dizendo: Deus, o primeiro é teu, o resto é consagrado. É um princípio. E eu não estou falando de dinheiro para aqueles que já estão assustados. Eu estou falando de posição no nosso coração. Então, características que mostram, que revelam 3 esferas da nossa vida que revelam a nossa prioridade. Primeiro, tempo. Olha que coisa linda. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra. Porém, Abel trouxe o primeiro. Tempo. Aonde colocamos o nosso tempo revela a nossa prioridade. Revela a nossa prioridade. Pastor, eu trabalho 8 horas por dia, então a minha prioridade é meu trabalho? Não é disso. Porque tempo aqui não é cronos. Tempo aqui não é número necessariamente. Tempo aqui é dedicação. Você pode estar 8 horas por dia com Deus em primeiro lugar, no seu trabalho, entendendo que tudo que você está fazendo é para a glória de Deus. Então, não importa se o patrão está vendo, você não vai entrar no celular naquele horário porque não pode. Isso é Deus em primeiro lugar, no seu tempo. Quando você sai para jantar com a sua esposa, Deus é em primeiro lugar. O seu tempo está em cuidar do jardim chamado esposa. Isso mostra que o seu tempo pertence a Ele. Então, tempo. Caim ofereceu, depois de um tempo, Abel ofereceu os primeiros. Onde investimos o nosso tempo revela a nossa prioridade. Então, pastor, eu venho na ceia aqui no culto com os irmãos, revela que a comunidade, a igreja, a comunidade de fé não é prioridade para você. Então não queira receber as bênçãos que Deus derrama só na comunidade, porque tem bênçãos que Deus derrama só aqui. E não estou falando aqui na Abapai, por favor, entenda. Ele derrama algumas bênçãos na comunhão. Sim ou não? Tem bênçãos que Ele derrama lá só no grupo de convívio. E ponto. E não vai vir para o seu quarto, porque o seu quarto é o seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus. Ele vai ouvir a sua oração, mas tem bênçãos que Ele derrama na comunidade. Então, se você não priorizar a comunidade de alguma forma, de estar junto com os irmãos, essas bênçãos você não vai colher. E o tempo que você dedica à comunidade mostra se é prioridade ou não. O tempo que você dedica.
a prioridade para mim e para a sua vida. Tem uma cultura, olha que interessante, no Brasil é muito forte isso. Quando você vai cortar um bolo de aniversário, um bolo de casamento, normalmente aquele primeiro pedaço que o aniversariante pega, o que ele faz? O que ele faz? Ele pega aquele pedaço, é o mesmo bolo, sim ou não? É o mesmo bolo, não é um pedaço diferente, é o mesmo bolo. Todo mundo na festa, significa que todo mundo é importante. Mas ele pega o primeiro pedaço e leva para quem ele considera mais importante naquela festa. Então, quando o Deus nos dá o nosso dia, a gente acorda, qual é o melhor pedaço do nosso dia? Qual é o melhor pedaço do nosso recurso? Qual é o melhor pedaço da nossa amizade? Você dá o melhor tempo de amizade para o seu amigo, para quem você considera mais amigo seu. Sim ou não? Sim. Então nós dedicamos, é o princípio da prioridade, o nosso tempo. O nosso tempo. Eu contei aqui o testemunho que eu estava ministrando online numa escola bíblica dominical, só que era gravado, tinha uns irmãos ao vivo no YouTube, numa igreja em Brasília. E aí deu o horário, era das 4h05, deu o horário, 5h05, 5h10, eu tinha que pegar minha filha. É o tempo pai e filha na segunda-feira. É o meu tempo com a minha filha, com a Isabela de 8 anos. É pai e filha, esse tempo aqui é dela. E esse tempo é prioridade para ela. Eu saí no meio da live. Falei, irmãos, desculpa, mas eu tenho prioridade. E a prioridade não é continuar essa live. A prioridade é cumprir o horário que eu tenho com a minha filha. O que eu demonstrei para todo mundo, sem falar nada? A minha filha está na frente de uma escola bíblica dominical. Pastor, você está dizendo que não é para a escola bíblica, não é para ir na escola bíblica dominical? Não, a gente só se organizar, a gente pode ir nos dois. Mas na hora, entre um e outro, eu mostrei o que é prioridade. Onde eu dedico o meu tempo? Qual o tempo que você dedica de oração? E agora eu falo de oração, não essa vida de oração, onde você entende a presença de Deus em qualquer lugar. De realmente ir, fechar a porta, botar o joelho no chão, ou não, ficar de pé, ou não importa. Mas dedica um tempo, sem vozes, você e Deus, e você fica ali para ouvir o Espírito Santo. Pega a Bíblia e lê mastigando, como a Bíblia chama de remoer, que é ficar ruminando, é a mesma palavra para ruminar, experimentando, examinando as Escrituras. Não, eu tenho que ler, porque eu estou num propósito de leitura do ano, entendeu? Então eu tenho que ler, e hoje é 7 capítulos para ler. Gente, não me incomoda agora, tem que 7 capítulos. Ai, risca. Nosso tempo. Segundo, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias. Aonde colocamos o nosso recurso, define as nossas prioridades. Sabe uma forma de descobrir a minha e a sua prioridade? Se olhar o nosso contra-cheque, o nosso extrato. Ali define muita coisa. Muita coisa. Aonde colocamos nossos recursos? Um irmão me procurou, falou, pastor, a minha esposa é da Tocantins. Tocantins, desculpa, posso errar o estado aqui. É lá do Nordeste. E ela quer visitar a família. Agora no final do ano. Nós estamos financeiramente curtos. Mas para ela é muito importante visitar a família. O que o senhor acha? Eu falei assim, você tem condição de fazer uma dívida pagável? Uma prestação, alguma coisa assim da passagem, pagar no cartão, sem desonrar o seu nome? Tenho. Então parcela a passagem dela e paga a ida dela. Quem aqui já parcelou carro? Levanta a mão. Não vou perguntar quem parcelou videogame, porque eu duvido que alguém comprou videogame parcelado aqui. Foi à vista, pastor? Eu não vou perguntar quem parcelou chuteira. Eu não vou perguntar quem parcelou moto, quem parcelou bike. Eu não vou perguntar quem parcelou prancha de surf. Eu não preciso perguntar
Não precisa. Você já parcelou alguma coisa para honrar sua esposa? Prioridade. Você algum dia parcelou alguma coisa para abençoar a vida de alguém? Eu nem estou falando, e agora deixa eu dar uma palavra aqui. Por favor, se você está levando esse lado aqui, porque eu estou falando de oferta para ofertar aqui, pegue esse dinheiro e oferta em outro lugar. Não bota o dinheiro aqui. Não estou falando disso. Mas você já ofertou, parcelou, abençoou a obra de Deus? Se você acha que eu estou falando para cá, por favor, não coloque dinheiro aqui. Eu estou ensinando um princípio. Posso ouvir um amém? Graças a Deus não está faltando nada aqui. Amém? Mas a nossa prioridade é revelada no nosso recurso. Aonde a gente coloca o nosso recurso. Priorizar Deus envolve os nossos recursos. Envolve nosso tempo e envolve nosso recurso. Priorizar Deus, terceiro, envolve nosso coração. Porque o texto diz que o Senhor aceitou Abel e sua oferta. Opa, peraí. Deus não aceitou a oferta? Não. Aceitou Abel primeiro. Porque primeiro Ele recebe a gente. Depois Ele recebe o que a gente tem para dar. Não pensa que a gente engana o Senhor com o coração longe dEle e com as ofertas perto dEle. Ele não quer a sua oferta sem ter antes o seu coração. Ele não quer o meu e o seu tempo sem antes ter o nosso coração. Ele recebe primeiro o Abel, o seu coração. Lucas 12:34 diz que onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu. Onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu. Onde está o nosso coração, revela o nosso tesouro. E quem é o nosso tesouro? Quem é a pérola de grande valor? Quem é aquele que a gente vende tudo e compra o terreno? Quem é aquele que a gente deixa tudo, se for preciso? É a Abba Pai? É o pastor? É a minha esposa? É os meus filhos? Ou é Jesus? Quem é o amor da nossa vida? Quem é o bispo, o âncora da nossa alma? Quem é aquele que nos coloca de joelhos? Quem é aquele que nos faz todo dia agradecer porque nos tirou da boca do inferno? Quem é aquele que todos os dias levantamos as mãos e lembramos do sacrifício? Quem é aquele que nos tirou da droga, nos tirou da prostituição, nos tirou da mentira e nos colocou no reino do Filho do seu amor, nos arrancou do império das trevas? Quem é? É Ele. O nosso coração tem que ser dele. Onde está o meu coração, ali revela o meu tesouro. Porque onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Pastor, eu posso ter coisas? Pode. Você pode ter o que você quiser, desde que o que você tenha, se Ele pedir, você dá. Você pode ter Isaac, desde que, se Deus pedir o seu Isaac, você estiver disposto a devolver para Ele. Deus não tem problema em dar nada para nós, desde que aquilo que Ele deu não roube a gente dele. Você acha que Deus está com problema de dar dinheiro para a gente? Ou Deus está com crise financeira no céu? Meu irmão, pensa um cara que tem dinheiro. Pensa um cara que não tem problema com dinheiro. O problema é que o dinheiro pode nos roubar dele. Por isso que Deus não permite a gente crescer em alguns pontos. Porque o nosso coração não tem Ele como prioridade. Então Deus quer o nosso coração. Para Abel, Deus era a prioridade. Deus era o seu tesouro. Agradar a Deus era a sua prioridade. Não temos uma sociedade para impressionar, temos um Deus para honrar. Uma pergunta a fazer, uma pergunta a ser feita: vale a pena honrar a Deus? Hoje aconteceu um fato inusitado. Nunca aconteceu. Estou sentado numa cafeteria, esperando para cortar o cabelo, estou na régua. Eu pedi um pão de queijo e um café, esperando 5 minutinhos para cortar o cabelo. Aí eu
Uma moça encosta, pastor, tem um? Falo, depende. Mas é o pastor, né? Sim, sou eu. Pastor, posso sentar? Ô, irmão, me deu um frio. Não, é sério, irmão. Porque olha, se você vê assim, vai ser um caso desse. Eu sentado sozinho com uma mulher em algum lugar. E era público. Eu falei, tá. Porque eu fiquei, a mulher já começou a chorar na pergunta, posso sentar? Eu falei, pronto. E ela sentou. E ela falou, olha, pastor, assim, terminei com meu namorado. Falei, ai, que assunto ruim. Mas assim, pastor, eu estou em dúvida. Eu e ele, nós estávamos em santidade. Falei, que bom, filho. Mas eu estou em dúvida se vale a pena, porque meu namoro não deu certo. As minhas amigas que são do mundo, tá lá, casaram, estão bem. E eu estou me separando para Deus, tentando fazer certo. Não sei se vale a pena. Minha vontade é ir para o mundo. Eu falei, irmã, tudo que a gente planta, a gente colhe. Você não está plantando para o seu namorado, você não está plantando para o pastor, você está plantando para Jesus. É para Ele que você está fazendo. Você não consegue ver o amanhã, mas eu vou te dar uma palavra de encorajamento. Vale a pena fazer tudo para o Senhor. Vale a pena se separar para o Senhor. Aguarda no Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu preciso cortar o cabelo. Eu não quero mais puxar o assunto. Eu já dei o conselho. Ela começou a chorar, a lágrima descer, e a mulher da cafeteria já ficou olhando, o cara lá da barbearia já ficou olhando. E quando ela saiu, eu olhei, estava todo mundo já meio se enxugando também, porque ela estava chorando. Vale a pena? E é uma pergunta a ser feita, vale a pena? Ele foi assassinado, irmão. Todas as vezes que a gente se posicionar com Deus e fazer a coisa certa, vai ter inveja, vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter guerra. Ele foi assassinado. Ô irmão, olhando assim, não vale a pena ser Abel, é melhor ser Caim. Porque Caim Deus ainda foi bom com Caim. Botou uma marca em Caim para ninguém botar a mão nele, para ainda proteger o Caim. Você lê a história depois. Caim ainda saiu por cima da carne seca. Deus derramou misericórdia sobre Caim. Era para morrer também, o miserável. O sangue de Caim, o sangue de Abel chegou na terra. Caim assassinou com alguma coisa cortante, derramou sangue. Teoricamente, o caminho melhor aqui não é o de Abel. Ele foi assassinado. Meu irmão, às vezes seguir Deus é ser cancelado. Ser cancelado. Tem gente que pergunta para mim, pastor, você fala algumas coisas, não tem medo de ser cancelado? Eu falei, olha irmão, não, a gente não quer ser cancelado, né? Se alguém disser que quer ser, eu estou louco para ser cancelado, isso é coisa de masoquismo, né? Não, eu quero continuar livre, eu não quero que ninguém, maravilhoso se eu puder continuar pregando, mas se me cancelarem, faz parte do Evangelho. Amém ou não? Já diziam o Mohammed é um cara incrível, um cristão perseguido na igreja no Oriente Médio. Mohammed viu seus filhos serem apedrejados na frente dele, os filhos ficaram paraplégicos. E os filhos foram apedrejados porque entregaram a vida para Jesus. E os muçulmanos apedrejaram seus filhos até eles não andar mais. Mohammed viu a sua esposa ser estuprada na frente dele. E os algozes diziam, Mohammed, nega Jesus e a gente para. E a esposa gritava, não nega, a gente só tem Jesus. Mohammed. E aí o Mário Freitas, contando esse testemunho, disse, Mohammed, eu vou te levar para o Brasil.
Pega sua esposa, suas filhas, vamos levar para o Brasil. Deus, tu está sofrendo. Ele tomava uma sova a cada 10 dias. Os muçulmanos entravam na casa dele, batiam nele para ele negar, ele não negava. E o pastor Mário Freitas falou: vamos te levar embora, Mohamed. Vamos te levar para fora do Brasil, eles vão te matar. Aí Mohamed disse, em 94, num hotel, numa Bíblia dos Gideões, quando eu abri e li, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, naquele dia eu morri. O pai de Mohamed excomungou e autorizou quem encontrasse Mohamed a apedrejá-lo até a morte. Mohamed morreu quando entregou a vida para Jesus. E a pergunta é: vale a pena? E eu nem estou falando de morrer, eu estou falando de você parar de mentir e sair daquele grupo de pornografia. Eu nem estou falando de morrer, eu estou falando de você amar sua esposa, honrar os seus filhos. Eu estou falando de você ser crente num lugar livre, num país livre. Eu estou falando de você ser relevante, ser de verdade. Eu nem estou falando em morrer por Jesus, nem precisa. Vale a pena? Então eu quero ler um versículo com você. Abra comigo, Hebreus 11. O nome de Caim ficou lá atrás. Mas mais de 2000 anos depois, o nome de Abel é citado. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé, Abel foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, Abel ainda fala. Abel ainda fala. E nós estamos aqui 2000 anos depois de Cristo dizendo: Abel ofereceu melhor para Deus porque era prioridade. Caim não fala mais, Abel ainda fala. O que isso significa, pastor? Significa que eu e você, se a gente trilhar o caminho de Abel, nós vamos deixar um legado, nós vamos inspirar os nossos filhos, netos, bisnetos. Caminhe nos passos de Abel e você vai deixar legado para a história da sua posteridade. Não se vitimize, assuma seu sacerdócio e priorize Deus. Deus é a minha e a sua prioridade. Vale a pena? Vale a pena. Até hoje, Abel fala. Mas o Abel está morto, mas o seu legado fala. Eu quero que daqui a talvez centenas de anos, 100, 200 anos, 300 anos, meu tataraneto diga: eu tive um avô que pregou o Evangelho, que cuidou da minha avó, que foi exemplo para os meus bisavós. Mesmo depois de morto, eu te abençoo para que a sua vida fale. Que se você priorizar o Senhor, você nunca vai cair no esquecimento. Você não vai ser um nome no lápide, você vai ser um nome no coração de pessoas. Quem recebe essa palavra? Os caminhos de Abel. Priorize Deus. Priorize Deus amanhã de manhã. Comece com 30 segundos de oração. Pastor, eu não tenho a cultura. Cultura é culto, cultura é prática. Um tempo começa a gerar uma cultura. Começa com 30 segundos. Se você não, nem 30 segundos, para 30 segundos, fecha os olhos e fala: Deus, o meu dia está aqui. Pronto, vai. No outro dia, para 35 segundos, o meu dia está aqui, abençoa ele, vai. Meio-dia, dê um tempo, né? Fala com ele, durante, entenda que tudo que você faz é para ele. Priorize o Senhor. Pergunte toda hora para Deus. Se você analisar as orações bíblicas, pegue as orações bíblicas, todas
todas as orações de Paulo aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, todas as orações de Jesus. Pega todas as orações e você vai ver 2% de eu, de mim, de me dar. E você vai ver 95% de Deus, abençoa, abençoa, abençoa. Porque quando você começa a andar com Deus, você não pede mais para você, você sabe que Deus é tudo que você precisa. Você começa a abençoar pessoas. Sua oração não é egocêntrica, ela é intercessória. Você começa a dizer, abençoa. Hoje à tarde eu estava orando, falando com Jesus. Eu falei, Jesus, a minha esposa, minha filha, Vitória, Isabela, onde é que elas estão agora? Derrama a graça agora. Oração intercessória. Abel, são homens que decidiram agradar e priorizar a Deus. Amém? Que você seja o maior intercessor da sua casa. Que eu e você sejamos homens que priorizam Deus no tempo, no recurso e no coração. Fica de pé. Pede para Deus te ajudar nisso agora. Faz uma oração. Fala, Jesus, me ajuda. Me mostra onde eu não te priorizo. Fala, pode perguntar. Jesus, me mostra onde eu não te priorizo. E naquilo que Ele já te mostrou enquanto eu pregava, não precisa mais perguntar para Ele, nem falar com Ele. Tenha maturidade de sair daqui por aquela porta e fazer. Amanhã, surpreenda a sua esposa. Surpreenda os seus filhos. Amanhã, não faz aqueles votos assim, 2024 eu vou ler a Bíblia toda. Não, amanhã, medite na palavra. Começa amanhã. Começa hoje, tira 10 minutos, 20 antes de dormir. E fala, amor, pode dormir, eu vou ficar aqui um pouquinho. Pega um versículo de Provérbios, não importa. Pega uma fala de Jesus e pensa o que Ele quis dizer. Prioriza o Senhor. Já coloca o dia de amanhã diante de Deus hoje. Fala, Deus, meu dia amanhã é teu. Como que eu te glorifico? Mostra para mim como que eu te glorifico. Será que eu estou envergonhando o teu nome com a minha empresa? Ou estou te glorificando com a minha empresa? A minha forma de conduzir as coisas que o Senhor me deu. Senhor, Tu é a minha prioridade. O meu tempo, o meu recurso e o meu coração são teus. Me ensina a usá-los. Me ensina a usá-los. Me ensina a usá-los. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração. Quem concorda com ela? Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho e as consolações, direções e confirmações do Espírito Santo estejam comigo e com você. Amém? Cumprimento seu irmão antes de ir embora. Deus abençoe. Em paz. Aleluia.